Desde bases militares na Antártica até formações antigas e inconcebíveis. Aí vão os mistérios ainda não resolvidos encontrados no Google Earth. Caso você se recuse a acreditar que eles são reais, então confira você mesmo nos links da descrição. Grandes exploradores da internet fizeram sua parte em encontrar esses mistérios no Google Earth. Então, vê se ajuda a gente a resolver eles nos comentários. Já consigo sentir o cheirinho das conspirações. Número 10. Lago Vermelho Sangue no Iraque. Até hoje não existem explicações para que esse lago, que normalmente seria esverdeado, seja vermelho. Algumas pessoas acreditam que isso seja resultado de uma falha na câmera do satélite, ainda que também é provável que seja decorrente de poluição, tratamentos de água ou até um depósito de sangue de um matadouro de animais. A melhor explicação até agora é que minerais ou algas vermelhas sejam a raiz do problema. Desde que a foto foi tirada, o lago voltou à sua cor normal. Tudo que eu sei é que esse fato é um dos motivos de por que eu nunca irei viajar ao Iraque. Número 9. Geoglifos da Steppe. Os geoglifos são basicamente o mesmo que um crop circle, com a diferença de que é formado por outros elementos como pedras. Os geoglifos da Steppe são um conjunto de pelo menos 260 locais pelo Cazaquistão, com pequenas formações de pedras. Eles primeiramente foram avistados no Google Earth em 2007 por Dmitry Day, um cazaque entusiasta de arqueologia que percebeu que mesmo com as imagens de cima era difícil perceber que eles estavam lá quando vistos de perto. Alguns dos mais famosos, como essas formas aqui, foram batizados com nomes. Por exemplo, a Ishtar Gate Square, que mede aproximadamente meio quilômetro, e a suástica Tri-Radial Turgai, a qual foi encontrada diretamente 50 milhas ao sul. Algumas pessoas especulam o envolvimento dos nazistas. Algumas datações realizadas pela NASA indicaram que elas devem ter sido construídas entre 8.000 e 1.000 anos atrás, o que faz com que elas sejam 3 milênios mais antigas que as pirâmides do Egito. Acredita-se que o propósito dessas construções possa estar relacionado com o acompanhamento da trajetória do Sol. Mas nem com a ajuda da NASA esse mistério foi resolvido. Número 8. O Homem Mahi. Tão misterioso como geoglifos extremamente antigos. É muito estranho quando formas inconcebivelmente grandes aparecem praticamente da noite para o dia. E isso é basicamente o que aconteceu nesse caso. O Homem Mahi foi misteriosamente visto por um piloto chamado Trevor Ritt, em 26 de julho de 1998. Num local bastante remoto, no meio do deserto da Austrália, se parecendo a um caçador segurando um bumerangue. Ele mede 4,2 km dos pés à cabeça, com aproximadamente 28 km de linhas tendo sido cavadas. As linhas têm uma largura de 35 metros e 30 centímetros de profundidade. Imagina quão difícil deve ter sido cavar isso, com toda a vegetação e terra que teve que ser retirada e descartada, já que ela não estava ali do lado. Alguns dizem que deve ter sido um trator ou máquinas rastreadas com GPS, mas isso em 1998 não era tão concebível. Além disso, nenhuma pegada ou marca pode ser encontrada no local, e o quebra-cabeça segue sem solução. Número 7. O Gigante de Cerniabas. Também conhecido com o nome de Rudman, essa forma tem 55 metros de comprimento e 51 metros de largura, e foi marcado na colina de Cerniabas, ao norte de Dorchester, na Inglaterra. Sua data de origem e seu propósito são desconhecidos. A maioria dos acadêmicos tendem a concordar que ele simboliza a fertilidade ou a representação do herói romano Hércules, o que por sua comparação parece improvável. O folclore local diz que essa figura é o contorno de um gigante real que veio da Dinamarca e foi derrotado pela população local enquanto estava deitado na grama. Se isso for verdade, então certamente o gigante estava segurando uma arma em mãos. Ainda que a gente nunca vá saber a história real, é uma importante parte da cultura local, e as pessoas vão até lá a cada 25 anos para preservar suas formas. Número 6. O Guardião de Badlands.
Os nativos nunca souberam que estavam sendo observados por esse fenômeno geológico. A forma se parece muito à cabeça de um nativo americano, com um adereço na cabeça. A formação do rosto está localizada em Alberta, no Canadá, e supostamente é 100% natural, aparentemente resultado da erosão de barro. Nem preciso dizer que muita gente se recusa a acreditar que uma formação natural tão parecida a um rosto humano seja uma simples coincidência. Se você olhar de perto, ainda parece que a pessoa está usando um fone de ouvido, mas essa parte é na verdade uma estrada feita pelo ser humano. Nem mesmo o guardião de Badlands está imune à exploração. O mais misterioso é que esse não é o único rosto que aparece no chão. Na Hungria, podemos encontrar o que se parece ao rosto de Jesus. Quer dizer, só se você acreditar que Jesus realmente tinha esse rosto das fotos. Número 5. Agroglifos. Os alienígenas vêm tentando se comunicar conosco por anos, geralmente usando uma forma bastante confusa, desenhando círculos em campos abertos. Como dá para perceber, eu não acredito muito nessa história de ETs desenhando formas em nossas terras. Mas não dá para negar que algumas dessas formas são incríveis. Considerando que existem centenas de crop circles pelo mundo, aí vão alguns dos mais misteriosos. Existem várias pela Inglaterra, e não sei o motivo desses triângulos, mas são bastante populares. Alguns cientistas e meteorologistas sugerem que fatores envolvendo o magnetismo e o clima, como tornados, podem ser parte da explicação. Claro que culpar os ETs continua sendo mais fácil, mas se isso for verdade, acho que eles não aprenderam totalmente nossa língua, como podemos ver nesses exemplos. O que será que os ETs estão tentando nos dizer? Número 4. Faixa de buracos de pisco. No sudoeste do Peru, vemos uma ilha de buracos de diferentes tamanhos e profundidades, cavados em rochas áridas e se estendendo por 1,6 km, numa linha perfeita. Com alguns poucos espaços vazios, essa faixa de buracos assombra os moradores locais, tanto quanto os arqueólogos. Ninguém havia percebido nada de diferente, até que a área foi sobrevoada de cima. Algumas teorias dizem que isso foi utilizado como um estoque antigo de grãos. Isso parece improvável, já que existiam outras maneiras de guardar os grãos. Outras teorias dizem que é um cemitério, composto de tumbas únicas verticais. Bom chute, mas nenhum osso, dente ou mesmo pedaços de cabelos foram encontrados neles. Nenhuma dessas teorias parece compreender o que acontece ali. São teorias furadas. Brincadeiras à parte, ao leste desses buracos, vemos marcas que parecem de uma cidade antiga. Então esses buracos provavelmente foram feitos por seres humanos. Número 3. Linhas de Nazca. Os geoglifos mais conhecidos do mundo são, sem dúvida, as linhas de Nazca, no litoral do Peru. As centenas de figuras individuais variam em complexidade, indo desde linhas simples a beija-flores estilizados, aranhas, macacos, peixes, tubarões, orcas e lagartos. Eles foram feitos removendo pedras avermelhadas e criando linhas rasas, o que significa que elas são visíveis apenas a algumas centenas de metros acima do planalto do deserto, apesar de, em alguns casos, terem mais de 200 metros de diâmetro. As explicações giram em torno de que eles foram usados para navegação, embora sua verdadeira origem e objetivo ainda intriguem os investigadores. Outras teorias mais loucas apontam para pistas de pousos de ETs ou cerimônias religiosas para conseguir água. No entanto, os estudiosos insistem que provavelmente foram criados pela cultura de Nazca entre 500 a.C. e 500 d.C., e foram preservados naturalmente devido ao isolamento do vento e da umidade. Número 2. O gigante do Atacama. Não muito longe das linhas de Nazca, temos outro grupo de geoglifos que são igualmente impressionantes. Ainda que os geoglifos do deserto do Atacama, no Chile, sejam menos familiares para a maioria das pessoas, eles são muito maiores em número e variedade de estilos e cobrem uma área bem maior. Um dos geoglifos mais intrigantes e controversos do Atacama é chamado de O Gigante do Atacama, o qual há muito tempo vem sendo alvo de especulações sobre sua origem ou significado. Com 119 metros, é o maior geoglifo de figura humana do mundo
e acredita-se que ele tenha sido feito entre 1000 e 1400 a.C. Ele pode até parecer uma espécie de alienígena, mas algumas explicações dizem que seus detalhes estranhos podem servir para realizar uma função de calendário, com diferentes alinhamentos com a Lua. Ele poderia informar os habitantes locais sobre diversos eventos do dia, como a estação do ano e quando plantar determinadas sementes. De qualquer forma, o motivo dele se parecer a um ET continua sendo um mistério. Número 1. Mistério no deserto da China. Os filmes nos levaram a acreditar que todos os projetos misteriosamente secretos dos governos estão escondidos nos desertos mais remotos. Com razão. Basta dar uma olhada nessas linhas brancas em zigue-zague, escondidas no deserto chinês. Quase não temos informações sobre elas, mas são enormes, com 1,04 km por 1,85 km de comprimento. Surpreendentemente, os desenhos mantêm proporções lineares, apesar da curvatura do terreno acidentado. Talvez esse seja um local de teste militar. Afinal, essas formações são relativamente próximas a enormes pistas de pouso e outras construções malucas. Essa formação circular, que engloba o que parece ser um jato de combate, intriga muita gente. Talvez seja usado para calibrar radares orbitais, ou projetado para testar formas de ocultar operações militares de satélites de outros países. Tudo pode ser também algo que o Google encobriu. Quem sabe? Há muitas outras explicações para essas estruturas gigantescas, mas a coisa mais misteriosa é invisível. De acordo com um ex-analista da CIA, alguém vem encomendando diversas fotos de satélite dessa área desde 2004. Esse tipo de projeto é impressionante, igual ao modelo em escala da região fronteiriça, disputada entre a China e a Índia, que a China também construiu. E ainda mais longe, mas como todas as bases militares, construída no meio do nada. Confira essa abertura, vista na Antártica. Os teóricos da conspiração estão convencidos de que isso é uma entrada para uma base alienígena subterrânea, ou uma base nazista, coberta com uma cúpula de metal ou algo do tipo. Observadores menos apaixonados tendem a pensar que é uma caverna natural. A maioria desses mistérios tem milhares de anos e é difícil o suficiente explicar por que eles foram construídos, muito menos como foram construídos. Você pode oferecer explicações para resolver esses mistérios? Obrigado por assistir.